Corinthians agora envolto novamente a uma guerra política interna, né? A crise instalada no Parque São Jorge, o Parque São Jorge que não ajuda em nada, né, o Corinthians, a gente sempre fala isso, né, esse cativeiro chamado Parque São Jorge, que continua pressionando o futebol do Corinthians, né? As notícias são de que realmente Osmar Stabile está fazendo mudanças no futebol que não agradam grande parte ali dos conselheiros e tudo mais, e a pressão tá grande em cima dele a partir de agora. Ele afastou o Nenê do posto da base, né? Ele afastou outros diretores, demitiu um diretor administrativo que vinha sendo alvo de denúncias aí de desvio de material esportivo. E agora a coisa chega para ele, né? Acho que ele tentou blindar a gente lá dentro do Parque São Jorge em relação aos processos que existiam, né? Não sabe se bem muito bem esse jogo político dentro do Parque São Jorge, mas o fato é que o Ministério Público vem provocando atitudes dentro do Corinthians, né? O doutor Concerino vem provocando atitudes dentro do Corinthians que repercutem muito na política do clube, atrapalham demais a vida do Corinthians dentro de campo, mas de fato é algo que precisa ser feito, essa limpa precisa ser feita dentro do Corinthians, pelo amor de Deus, não, ninguém aguenta mais o Parque São Jorge, né? Impressionante esse vírus, essa bactéria chamada Parque São Jorge, que consome o Corinthians, que consome o futebol do Corinthians e não deixa o Corinthians crescer. A gente tem visto isso, né? O desinteresse quando é para discutir coisas sérias, como, por exemplo, uma reforma do estatuto tão necessária no Corinthians, praticamente 97, 98% do conselho não compareceu às discussões, não compareceu aos atos, não compareceu as assembleias que estavam, as audiências que estavam sendo discutidas, as propostas de mudança, um desinteresse completo do clube. Eu falava que essas atas de presença nessas audiências públicas deveriam ir ao inquérito civil, mostrar que existe um vácuo de poder no Conselho Deliberativo do Corinthians, né? Um vácuo de discussão. Quer dizer, se aqueles que estão lá para discutir o bem do clube não vão às sessões das audiências, obviamente que isso representa um vácuo de poder, né? Aquele poder não está legitimamente representado, né? Simplesmente é um desinteresse dos conselheiros em discutir o Corinthians. Isso ficou muito claro nas audiências públicas, e aí para o torcedor do Corinthians, óbvio que ganha muita relevância as discussões da SAF, né? Se você não tem gente dentro do conselho, se você não tem gente dentro do Parque São Jorge que quer discutir seriamente o Corinthians, que quer discutir melhoras do clube, por óbvia lógica que você precisa fazer reformas ou votar novas representações que de fato o Corinthians tem ali alguém para representá-lo, né? Para de fato ter alguém ali para discutir o bem do clube, para discutir as finalidades estatutárias do clube, enfim, essas coisas que não estão acontecendo lá no Parque São Jorge. Do ponto de vista lá do processo dos ex-presidentes, uma vergonha, né? Uma vergonha. Quer dizer, eles criam um arcabouço, né, para você suspender os processos, que não tem nada a ver, né? Não tem absolutamente nada a ver o inquérito em que se discute a intervenção do clube, que está relacionado aos cartões corporativos, tudo isso que veio à mídia, né? Dos dois ex-presidentes, está relacionado à questão do desvio que houve de recursos lá da Vaidbet, do contrato da Vaidbet, do senhor Augusto Melo. Tudo isso são evidências para que seja apurado pelo Ministério Público os ex-presidentes que comandaram a diretoria. Agora, outra coisa completamente diferente é a expulsão do quadro associativo dos ex-presidentes, né? Os objetos são completamente desvinculados, quer dizer, os caras usam, né? Eles usam de uma interpretação ilógica, de uma interpretação completamente irracional para defender esses três caras que precisam urgentemente ser expulsos do Corinthians, né? Não só ser expulsos do Corinthians, como também serem processados pelo Corinthians para pelo menos que o Corinthians processe para falar assim, ó, me indenize, não sei se vai receber, não sei se esses caras têm bens suficientes para responder por um prejuízo tão grande que eles causaram ao clube, mas o fato é que o Parque São Jorge, essa teia chamada Parque São Jorge, ela se recostura, né? Ela se recostura e não deixa chegar nesses caras. Aí que a gente vê o quão esses caras são maléficos para o Corinthians, né? O quanto poder, a briga política do Parque São Jorge é ruim para o Corinthians, né? Quanto ela engessa o Corinthians. É uma vergonha o que tem acontecido. E, obviamente, que todos esses atos
de obstrução do trabalho do Conselhino, né, do trabalho de apuração do Ministério Público, é óbvio que pode ser usado pelo próprio promotor para justificar a intervenção do Corinthians, né, para afastar aqueles que de fato estão manipulando provas, não estão entregando provas, não estão colaborando, né, para se investigar esses três ex-presidentes tão maléficos ao Corinthians, né, pessoas que estão sendo aí denunciadas de crimes, cara. Porra, não é pouco dinheiro que esses caras desviaram, não, segundo o Ministério Público, né? É muita grana, né? É muita coisa. E o Corinthians se reorganizando financeiramente através da. Não porque o Corinthians quer, né? Não, isso não tem nada a ver com o Parque São Jorge, né? O Parque São Jorge, se ele pudesse continuar tocando, ou continuar tocando com a barriga, né? Continuar protelando essa questão e fazendo novas contratações de peso, usando dinheiro que não tem, os caras fariam. Meu, não se iluda que existe alguém pensando com responsabilidade dentro do Parque São Jorge em relação ao caixa do Corinthians. Isso não existe. O que existe o Corinthians hoje está sob auditoria. Então, como o Corinthians está sob uma auditoria permanente, pelo fato de ter aprovado sua RCE, pelo fato de estar com um pedido de intervenção judicial, o Corinthians tem que, pelo menos, parecer que está sendo bem administrado. É isso que acontece hoje no Corinthians. Não se iludam que, não, agora os caras perceberam que de fato chegou num limite, a gente já falia, aí eles resolveram, caiu uma luz do céu e iluminou esses caras para eles resolverem administrar de forma bem feita o Parque. Não existe isso. Isso é irreal. O que acontece é, como o Corinthians precisa entregar os seus resultados mensalmente à Justiça, a partir agora de março, né, que começam os pagamentos da RCE, o Corinthians precisa entregar os seus resultados, precisa entregar os seus balanços, as suas receitas, as suas despesas, mostrar onde gastou. Cara, esses caras não têm alternativas, eles estão meio fechados, né? Eles estão meio engessados, eles estão meio como se estivessem presos a uma obrigação que eles não querem, né? Que eles não querem de fato ter essa obrigação, mas eles têm agora, né? Isso foi o grande efeito positivo da RCE, foi justamente esse ponto, foi justamente essa questão, você colocar o Parque São Jorge sobre uma permanente auditoria. Esses caras têm que prestar contas a partir de agora. Então, não tenha dúvida de que se existe uma preocupação de sanear as contas do Corinthians, isso não tem nada a ver com boa gestão, com bom interesse dos dirigentes que estão lá. São pouquíssimos os que pensam assim, pouquíssimos, e a gente viu isso com a não presença de 98% do Conselho nas audiências públicas de reforma do Estatuto, né? Os caras estão cagando para o Corinthians, os caras não estão nem aí para o Corinthians, os caras não estão nem aí para reformar o Estatuto tão velho, tão arcaico, que engessa o Corinthians. Eles não estão nem aí se precisa adaptar o Estatuto à nova lei do esporte. Eles não estão nem aí para isso, né? O respeito ao torcedor, né? O torcedor fazer parte da vida do clube. Cara, eles não estão nem aí, eles estão cagando para isso. E a maior prova disso é 98% de ausência dos conselheiros das audiências públicas que discutiram a reforma do Estatuto. Então não vem pensar que agora, do ponto de vista financeiro de gestão, esses caras abriram o olho ou de alguma questão. Não, o que eles têm é que prestar contas. A partir do momento em que aprovou a RCE, existe um perito, existe um auditor que todo mês vai olhar as contas do Corinthians. E se ele pegar, se ele pescar alguma coisinha que está feito, que chame a atenção, que parece ter sido feito fora de um cronograma organizado de administração, né? De um cronograma organizado de despesas e receitas ordinárias, extraordinárias. Enfim, se pegar uma contratação de um novo Memphis Depay, por exemplo, por 6 milhões de reais por mês, esse cara vai abrir a boca, velho. Esse cara vai falar, como assim? Vocês estão fazendo isso, vocês estão indo por esse lado e não estão pagando os credores. Por que essa contratação impactou de tal forma o caixa que você não consegue pagar quem você prometeu nessa RCS? Está fudido. Aí o presidente está zebrado, ele responde pessoalmente. Então, o que existe hoje de muito bom no Corinthians, não pensem vocês que o Stabile é um cara iluminado que veio para sanear. O Stabile, ele está enraizado nessa política do clube mais que todo mundo. Ele vive a política do clube, né? Ele chegou à presidência através dessa política suja do clube, dessa política nefasta do clube, dessa política de interesses, de jogos. Ele está dentro, emaranhado nisso. Só que ele pegou um momento do clube em que ele está preso, ele está engessado, ele tá auditado o tempo todo, coisa que nenhum outro presidente pegou anteriormente. É por isso que a gente tem essa
esse véu, né? De que parece de que as coisas estão melhorando, parece que as coisas agora realmente estão entrando no caminho. O Corinthians encontra agora um meio melhor de se organizar. Cara, é balela. A única razão para isso estar acontecendo chama intervenção do Ministério Público e auditoria da RCE. São esses dois fatores, mais nada. Mais nada. Continua existindo a briga política, a gente viu agora, né? O Tuma, por exemplo, querendo conduzir lá o processo de expulsão, aí já achou um subterfúgio para paralisar, né? Porque aquilo internamente no clube deve incomodar bastante. Os caras têm um monte de influência, né? O senhor André Sanches, do William Monteiro Alves e Augusto Melo, tem um monte de lacaio lá que eles colocam lá para conturbar o ambiente do Parque São Jorge, né? Gente que tem interesse financeira para que essas investigações não caminhem, né? Então, assim, esses caras estão todos incrustados, né? É como se fossem aquelas conchinhas que ficam naquelas pedras que não soltam quando você vai no mar e que elas ficam ali tudo incrustadas na pedra e que não sai dali. Pode bater água, pode bater água. Cara, eles estão emaranhados ali, ó. Eles estão assim, ó, com o Parque São Jorge, porque eles dependem daquilo para viver. O Corinthians faliu, deve 2,7 bi, porque tem muita gente que depende daquilo para viver financeiramente. Um monte de abutre que fica lá, ó, caçando, pegando, sugando o Corinthians, né? Sanguessuga mesmo. Então, esses caras não mudaram nada a concepção e o jeito deles tocarem o Parque São Jorge. O que existe apenas é auditoria externa permanente, decorrente da RCE, e um pedido de intervenção do Dr. Cássio, que não é nem o Dr. Cássio, o Dr. Cássio oficiou a promotoria civil para fazer essa intervenção. Então, assim, o que eles vão tentar costurar internamente, a par dessa pressão em relação à transparência de gestão, vai ser um acordo político dentro do Parque São Jorge para blindar esses três caras. O Parque São Jorge vai tentar costurar de qualquer forma um acordo político, um acordão, para blindar todos ali. Não pensa que tem ali alguém querendo o bem do Corinthians. Todos ali. Eles vão tentar blindar o André Sanches, o Duílio Monteiro Alves e o Augusto Melo. É isso que eles vão fazer. Eles vão se organizar politicamente, internamente, eles vão se organizar do ponto de vista das chapas, pensando já até isso como um fator de eleição do próximo presidente que vier, né? Esses caras têm muita influência entre os conselheiros, associados. Então, o que eles vão fazer? Eles vão usar isso como arma, essa blindagem, para definir as eleições que vão ter aí no final do ano no Corinthians. É isso que esses caras vão fazer. Não pensa que agora caiu uma luz em cima do Parque São Jorge, o Parque São Jorge se organizou e caiu uma cachoeira ética, né, sobre esses caras, e esses caras agora eles estão iluminados. Porra nenhuma, velho. Porra nenhuma. O que vai acontecer hoje em dia é o seguinte: esses caras vão se articular politicamente para definir as eleições que vão ocorrer no final do ano, e essa articulação tem como finalidade a blindagem institucional. O Parque São Jorge vai jogar contra as investigações. O Parque São Jorge ele vai se organizar, ele vai criar como se fosse um organismo uníssono, assim, ó, que se organiza contra as investigações do Ministério Público que incriminam seus ex-presidentes e toda a base de apoio que está por baixo deles. Óbvio que é isso, né? Óbvio que é isso. Só que isso, de um lado, dá muita força para o Ministério Público eventualmente intervir da forma que ele entender necessário, né? Isso dá muita força. E, por outro lado, tem que colocar a torcida corintiana atenta para pressionar. Né? A torcida do Corinthians não pode em nenhum momento afrouxar a pressão que existe para expulsar esses caras. É tudo o que eles querem, que esse negócio vá para baixo do tapete, para que esse negócio fique um pouquinho esquecido, enfim. Não pensa que agora o Stabile criou uma áurea ética dentro do Parque São Jorge. Não existe isso, meu irmão. O Parque São Jorge é um local feito de política, de interesses. Não tem nada a ver com os interesses do Corinthians. Completamente dissociados. O Parque São Jorge ele vive para ele. E de que forma as receitas vindas do futebol podem ajudá-lo dentro dos seus interesses próprios do Parque São Jorge. Mais nada do que isso.